Olha aí, continuando o nosso assunto aqui de queda livre, agora vamos trabalhar um exemplozinho bacaninha, simplesinho, tá? Mas que traz algumas informações muito boas para nós. Olha só, eu tenho aqui o lançamento vertical para cima, que dá um pouquinho mais de ideias para a gente poder resolver, traz as informações pré-estabelecidas só pelo tipo do movimento. Então, olha só, um corpo é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sempre o exercício vez traz. Despreza a resistência do ar. Nesse caso aqui ainda foi dito, adote gravidade de 10 metros por segundo. Antes de começar, vai lá, dê o seu joinha, tá? Compartilhe e faça a sua pergunta aqui no nosso canal, tá certo? Diga aí o que você está precisando. Adote gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Caso o exercício não traga o 10 metros por segundo ao quadrado, se não vier essas informações, você tem lá em mente que o valor é 10 metros por segundo ao quadrado. Pode ser 9,8, 9,81, tá certo? Então vamos lá. Quais as informações que nós temos? Vamos fazer a relação de dados. Quem não fizer a relação de dados, dificilmente vai conseguir resolver um exercício. Isso eu sempre trago para vocês. Relação de dados. Você tem que conhecer quem é quem em cada fórmula dessa daqui. Quem é a velocidade, velocidade inicial, gravidade, tempo. Você tem que estudar isso daí primeiramente. Nós estamos já num ponto, estamos mais avançados, então isso aqui você já sabe, tá? Então vamos aqui fazer a relação de dados. De acordo com a leitura, nós temos o quê? Um corpo é lançado verticalmente para cima. Olha aí, verticalmente para cima. Velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então vamos colocar aqui, dados, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Então velocidade inicial 20 metros por segundo. Que mais? Que mais informações que eu tenho? Tá, foi dado aqui a aceleração da gravidade. Se não tivesse sido dado, você também usaria o valor 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Aqui, ó, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando sempre de manter ao quadrado, porque se você não coloca o quadrado, não é mais aceleração, e sim velocidade. Vou chamar a atenção agora para quê? Lançamento vertical para cima. Lembrando, ó, o valor numérico aqui foi dado, mas você tem que lembrar que lançamento vertical para cima é um movimento desacelerado, um movimento retardado. Com isso, o valor da aceleração da gravidade é negativo. Lembrou? Muito bem, muito bem. Lembrou ali, então, colocou 10, o sinal negativo no valor da aceleração da gravidade. Que outras informações eu preciso ter para colocar em uma das fórmulas? A velocidade na altura máxima, né, gente? A velocidade lá em cima na altura máxima. São informações que já são pré-estabelecidas. A velocidade na altura máxima vale 0, gente. Lançamento vertical para cima, a velocidade na altura máxima sempre é 0, tá certo? Olha o nosso vídeo aí de queda livre falando de toda a teoria. O que a gente pode fazer agora? Vamos ver o que se pergunta, né? Nós temos essas informações, vamos ver o que se pergunta para ver qual forma a gente vai usar. O que a gente precisa calcular? O que se pede nesse exercício? Então a primeira perguntinha nós podemos ter aqui como o quê? Qual o tempo? Qual o tempo? Já que nós estamos falando aqui do lançamento para a altura máxima, vamos calcular a própria altura máxima, não podemos? Vamos calcular. Então, na altura máxima, de acordo com a fórmula, que letra que é? Que incógnita nós temos aqui, então. A altura máxima pode ser aqui o ΔS, né? Porque é um intervalo de distância. E nós temos aqui também, nessa fórmula aqui, ó, o S, o S0. Essa fórmula aqui também, nós temos como calcular a altura máxima. Só que, olha só o problema. Aqui está pedindo tempo. Eu ainda não tenho tempo. Aqui não tem tempo. Eu posso calcular, então, a altura máxima por essa fórmula aqui. Mas também posso calcular o tempo primeiramente com a outra fórmula. Mas aqui vamos calcular, então, a altura máxima. A altura máxima na fórmula de Torricelli, tá? Olha aqui, ó. Fórmula de Torricelli, qual então é a sua altura máxima? Quanto que ele subiu até chegar ao ponto de parar com essa velocidade inicial? Fórmula V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o G, né? E ΔS. 2 vezes a aceleração da gravidade vezes ΔS. Gente, uma coisa que acontece com vocês se perdem na hora de trazer as informações aqui dos dados para cá. Cada um no seu devido lugar, não há problema nenhum. Vamos lá, cada um no seu devido lugar. Velocidade, a velocidade final, a velocidade lá na altura máxima, 0. A velocidade inicial,
tá? Na hora do impulso para sair aqui, ó, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Aqui, o 20 elevado ao quadrado, não tem nada a ver com o quadrado da aceleração, certo? Mais 2 vezes a gravidade, vezes, vamos deixar aqui, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, é negativa. E vezes a distância que eu estou procurando. Você pode fazer assim, ou pode fazer a multiplicação já dos sinais antes de colocar e colocar o sinal negativo já aqui. Quem consegue, pode fazer, gente, tá? Não se importe com isso. Quem consegue fazer aqui já essa multiplicação? Sim. Se você não consegue, mas você lembrou que aqui é negativo, faça assim, que vai dar tudo certo. Resolvendo então aqui, não continua zero, né? 20 ao quadrado, não é 40, hein? Não é somar, é ao quadrado, é 20 vezes 20. Então eu tenho aqui 2 vezes 2, 4, e eu acrescento 2 zeros. Mais com menos dá menos. 2 vezes 10, 20, e a distância, tá? A variação da distância, que é a pergunta. Qual a altura lá na altura máxima? A distância na altura máxima. Eu tenho que levar a incógnita para o primeiro membro, gente. Vamos fazer essa mudança aqui dos elementos da pergunta para o primeiro membro. Isso é importante. É a expressãozinha numérica, então você pega daqui e passa para lá. Quando eu tiro de um membro e passo para o outro, tanto faz de qual para qual, você muda o sinal. Então eu tenho o quê? 20 ΔS igual a 400. Muito bem? Eu mudei só esse daqui. Então eu mudei o sinal dele. 400 continua no mesmo lugar. E agora é o quê? ΔS 400. Agora, gente, o inverso da multiplicação é divisão. Muito bem? O inverso da divisão. Com isso, você só dividir 400 por 20. Você pode eliminar aqui o zero e simplesmente 40 dividido por 2. Então, nós temos 20 metros. Essa é a altura máxima que esse corpo, esse objeto, lançado com a velocidade de 20 metros por segundo, conseguiu chegar. Com a aceleração de desaceleração, né? Retrógrado, movimento retrógrado, de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então aqui nós temos a distância alcançada máximo, 20 metros de altura. E com isso eu posso calcular o tempo. Eu posso calcular o tempo colocando em uma das outras duas fórmulas. Tá? Eu posso colocar aqui, ou eu posso colocar nessa de baixo, porque eu já tenho a distância para colocar aqui. E quanto vale a distância inicial? Gente, se eu tenho uma distância a ser medida, o começo é sempre zero. Tá? O início é sempre zero. Aqui embaixo no lançamento é zero, lá em cima é a altura máxima. Então aqui no S0, a informação que nós temos aqui é zero. Tá bom? Zero na posição inicial. Para você utilizar essa fórmula aqui, a posição inicial é zero. Mas o que? Você pode fazer pelas duas, pode trabalhar, mas vamos sempre pensar e utilizar a mais fácil, a mais simples, não é aqui, ó? Mais simples. VV0 GT, eu tenho tudo. Tenho tudo ali para poder colocar. Então eu vou encontrar o tempo. Velocidade, velocidade inicial, mais gravidade vezes o tempo. Substituindo tudo, aqui continua zero, ó, praticamente igual, né? Aqui é 20 metros por segundo. Aqui, mais com menos logo, agora a gente já pode fazer, né? Menos 10 vezes o tempo. Da mesma forma, ó, mesma formazinha, eu vou mudar o 10 para frente. 10 tempo igual a 20. Tempo igual a 20 divididos por 10. Cortando aqui, 2 segundos. Viu só como é simples? Simples, 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 simples. Não é? 2 segundos. Então, se nós fizermos por aqui, nós vamos encontrar também esse tempo de 2 segundos. Mas desta forma, já está resolvido esse exercício. Tá bom? Qualquer dúvida, você fala com a gente, manda sua mensagem, dá o seu joinha. Estamos aqui preparados e prontos para atender você.